O nosso trabalho é sobre a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, e a prestação jurisdicional às mulheres em situação de violência doméstica e familiar aqui na comarca de Juiz de Fora. Essa lei veio para estabelecer mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, dando foco à dignidade da mulher e à busca pela igualdade material. O conceito de violência utilizado na lei é um conceito amplo que abrange tanto a ação quanto a omissão dos agressores, que, baseados no gênero, causam morte, lesão, qualquer sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial às vítimas, conforme disposto no artigo 5º da lei. Tal violência deve ocorrer na unidade doméstica, ou no âmbito da família, ou em qualquer relação de afeto, então não sendo necessária a consanguinidade entre o agressor e a vítima ou residirem no mesmo ambiente, desde que possuam essa relação de afeto. A violência pode ser tanto física, que é a forma que a gente pensa na primeira análise, como psicológica, com provocação de dano emocional, diminuição da autoestima da vítima, violência sexual, com constrangimento a praticar qualquer ato sexual ou até mesmo assistir, a patrimonial, com a retenção de bens, valores, instrumentos de trabalho ou a inutilização desses bens, a moral, com a calúnia, difamação e injúria. Então são formas muito amplas de violência, várias formas diferentes. Medidas de assistência são colocadas na lei também, como a inclusão da mulher nessa situação em programas assistenciais do governo, a manutenção do vínculo trabalhista, a assistência judiciária para que ela possa interpor ações contra o agressor, por exemplo, a ação de divórcio, no caso de ser casada com o agressor, e acesso a serviços médicos. O agressor, por sua vez, deve ressarcir os danos causados, o SUS pelos serviços prestados à vítima e, inclusive, dispositivos utilizados para o monitoramento dessas vítimas. O atendimento pela autoridade policial deve ser feito da maneira menos invasiva possível, em se tratando de pessoas que já se encontram numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, o maior cuidado deve ser tomado. Deve ser priorizada profissionais mulheres para trazer o menor desconforto possível para essas vítimas e focar em sua proteção à privacidade e à integridade física e psíquica. No artigo 11, as medidas de proteção estão colocadas, como a proteção policial, o encaminhamento ao hospital, o transporte necessário durante todo o processo e o acompanhamento para retirada de pertences do local. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos das medidas protetivas de urgência estabelecidas pela Lei Maria da Penha. Essas medidas protetivas podem ser concedidas pelo juiz, tanto a pedido da vítima quanto a requerimento do Ministério Público, sendo que o magistrado vai ter o prazo de 48 horas para conhecer do expediente e decidir sobre a aplicação ou não da medida. Além disso, elas podem ser aplicadas de imediato, independente da audiência das partes ou de manifestação do MP, e podem ser alteradas, instituídas ou revogadas a qualquer tempo, a depender da existência ou não de razões que justifiquem a sua incidência. Para garantir a eficácia da medida protetiva e salvaguardar a integridade física da mulher, o juiz pode, nos casos em que for necessário, decretar a prisão preventiva do agressor. A decretação da prisão preventiva pode acontecer de ofício, a pedido do Ministério Público ou mediante a representação da autoridade policial. De qualquer modo, constatada a violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz vai poder determinar a aplicação isolada ou cumulada das medidas protetivas de urgência. E entre as medidas protetivas de urgência, a gente pode citar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do lar, a proibição de contato com a vítima, a restrição de visitas aos dependentes menores, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento a programas de reeducação, etc. Todas essas medidas recaem sobre o agressor e, em caso de descumprimento, vai responder pelo crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Esse crime ele é processado na vara de violência doméstica e familiar e tem uma pena de detenção que varia de 3 meses a 2 anos. Em relação à vítima, o juiz pode adotar as seguintes medidas: pode determinar o encaminhamento da vítima a programa de proteção, pode determinar a recondução da vítima ao seu domicílio desde que o agressor já tenha sido afastado,
Ele pode determinar, nos casos em que for necessário, o afastamento da vítima do lar, mas sempre resguardando seus direitos relativos a bens, à guarda dos filhos e aos alimentos, até para que esses direitos não sejam violados. O juiz ainda pode determinar a separação de corpos, pode determinar a matrícula dos dependentes menores da vítima na instituição de ensino mais próxima, independente da existência ou não de vaga. Enfim, são diversas as medidas. Para tratar acerca da prestação jurisdicional às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na comarca de Juiz de Fora, o nosso grupo entrou em contato com a assessora da Vara de Violência Doméstica de Juiz de Fora, Rafaela Scotto. Bom, inicialmente é importante que a gente pontue que existem alguns órgãos da cidade que auxiliam no combate à violência doméstica, que são a CEAPA, a de Cuidar, Casa da Mulher e Casa de Terta. As instituições elas vão acolher as vítimas de violência e vão orientá-las, dando início ao processo de pedido de medida protetiva, sem que seja necessário que as vítimas procurem um advogado, o que vai acabar por desburocratizar o processo e facilitar o acesso à justiça por essas mulheres, que já se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade. Outra instituição que visa amparar as vítimas de violência em Juiz de Fora é a Casa da Mulher, que é um centro de referência que foi inaugurado no dia 29 de maio de 2013, e reportagens indicam que o município de Juiz de Fora foi pioneiro no Brasil no atendimento integrado à mulher vítima de violência, já que a Casa da Mulher Brasileira foi um projeto criado pelo governo federal por um decreto em 2013, através do programa Mulher Viver Sem Violência. E no mesmo ano a gente já teve essa implementação da instituição aqui no município, que realmente demonstra que houve uma preocupação com esse assunto. Em relação às medidas protetivas, as mais utilizadas, segundo a assessora da vara, são afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação em 500 metros da vítima, proibição de contato e comparecimento em grupos de reflexão pelo agressor. Na maioria das vezes, elas são efetivas e o agressor costuma parar de importunar a ofendida, principalmente quando o agressor não é um criminoso, quanto mais, e não faz uso de drogas ou bebidas alcoólicas, ou seja, quando o homem apresenta apenas um comportamento agressivo e possessivo sobre aquela mulher. De acordo com a gerente da Casa da Mulher, em uma entrevista em 2017, as mulheres estão com mais coragem de denunciar as agressões psicológicas e morais antes que elas cheguem a ser agressões físicas. E até o ano de 2019, na cidade de Juiz de Fora, a região com maior concentração de casos da Lei Maria da Penha foi a Zona Norte. Além disso, conforme a gente vai colocar um gráfico aqui, dentro dos 11.489 atendimentos realizados pela casa, entre maio de 2013 e fevereiro de 2018, o tipo de violência mais frequente foi o classificado como psicológico, com 9.663 casos. Visando a tratar especificamente dos crimes de violência doméstica na comarca de Juiz de Fora, é necessário, primeiramente, compreender o cenário nacional. De acordo com o G1, houve uma diminuição considerável nos índices de tais crimes até 2019, no entanto, essa estatística não alcançou o rol dos feminicídios de maneira relevante no país. Em Juiz de Fora, esse índice também caiu desde 2017, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança de Minas Gerais, no qual a queda foi de 9 feminicídios em 2017 para 3 em 2018, índice que se mantém constante até 2022. Tais resultados se dão em virtude da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade, em que 2 patrulhas registram a ocorrência e depois voltam para acompanhar se as vítimas e seus agressores, principalmente os casos que não houve aplicação de uma medida protetiva a pedido da própria vítima. De acordo com a assessora da Vara de Violência Doméstica da comarca de Juiz de Fora, Rafaela Scotto, a partir do momento no qual a denúncia é realizada, é feito um boletim de ocorrência que é encaminhado para a Polícia Civil, que inicia o inquérito policial e investiga os fatos, além da instauração da medida protetiva se for de vontade da vítima, visto que, nesse caso, o agressor será proibido de manter contato físico e virtual com a mulher, podendo ser concedida pelo próprio delegado em caso de ser verificada a existência de risco iminente à vida ou à integridade física e psicológica da vítima, nos termos do artigo 12C da Lei nº 11.340 de 2006. Além disso, apesar de os índices de feminicídio terem alcançado uma queda desde 2017 em Juiz de Fora, as estatísticas de violência contra a mulher aumentaram em 27% de 2019 para 2020, ano do início da pandemia da Covid-19, de acordo com as denúncias registradas pela Central de Atendimento à Mulher em situação de violência, principalmente pelo fato de ter sido mais difícil de buscar ajuda de maneira presencial. Além disso, é fundamental também analisar que a violência não aumentou apenas no âmbito familiar, tendo em vista que ocorreu um aumento de 450% em 2020 de estupros de vulneráveis em comparação a 2019. Portanto, é fundamental que sejam discutidas cada vez mais maneiras de se reduzir esse índice,
como foi feito pela Polícia Militar de Minas Gerais em 2017, com a instauração da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.